estou aqui para te ajudar a aprender. Estou sendo pago para isso, tem que usar cada centavo que tu gasta aqui, sempre interagindo comigo. Tem uma turma que eu estou trabalhando lá em Erechim, e que na última aula eu estou empolgado, né, cara? Terça-feira, a última aula, eu vomitei um monte de física em cima deles. No final, uma guriazinha da frente chega: professor, dá para ir mais devagar? E ela é uma daquelas atentas, sabe? Aquelas CDF da frente. Então tu vê, se ela estava daquele jeito, imagina o resto da galera que está mais devagar, né? Então tu tem que me dar esse feedback. Como vocês são um cursinho, eu não dou a aula na velocidade devagar, eu dou rápido realmente a aula, para sobrar tempo para esse momento mágico de correção de exercício. E vocês têm que dar o feedback para eu poder ir lá e discutir de novo a ideia. Eu acho que se eu fizer umas setinhas aqui, tu vai entender melhor. Olha só. Quando eu lanço um objeto obliquamente, eu vou lá, primeiro o processo é decompor a velocidade em V0x, velocidade inicial no eixo x, e V0y, velocidade inicial no eixo y. Só que na hora que esse cara sai se movimentando, o que eu percebo? Eu percebo que mais para frente, a velocidade V0x dele vai ser a mesma, porque eu estou desprezando a resistência do ar. Mas à medida que o objeto sobe, nós sabemos que ele vai diminuindo a velocidade com que ele sobe, por isso que ele para, senão ele continuaria subindo para sempre. Logo, essa velocidade V0y já não vai ser a mesma depois, ó. A VY foi diminuindo, ó. A V0x se manteve. Mais para cima um pouquinho, a V0x vai se manter a mesma do início, mas a V0y está cada vez menor. Quando esse corpo atinge a altura máxima, qual é a explicação para ele não estar subindo mais? É que a velocidade para cima zerou, mas para frente ele continua indo com a mesma velocidade, já que nós estamos desprezando a resistência do ar. Mais um segundo se passou, ele continua indo para frente com a mesma velocidade, que é uma coisa importante a gente começar a perceber. E aí ele começa a cair de novo. A velocidade para baixo começa a aumentar de novo. A velocidade horizontal é a mesma do começo ao fim. E a velocidade vertical está aumentando agora, já que ele está caindo. Ou seja, em que momento que ele vai ter a menor velocidade de todas? É quando a VY zerou. E isso ocorre na altura máxima. Então qual é a velocidade que resta na altura máxima? É só a velocidade x. Por isso que, como esse cara tinha sido arremessado com 75 metros por segundo, era essa a velocidade mínima que ele poderia ter. Na horizontal, né? 75 metros por segundo. Beleza? Isso é importante ficar claro. Quando formos pensar em lançamento oblíquo, raciocinaremos separadamente no movimento de subida e descida, como um lançamento vertical, e separadamente o movimento de avanço na horizontal, como um movimento uniforme. Assim nós pegaremos um movimento complexo, que é parabólico, e transformaremos em dois movimentos mais fáceis de analisar. Peçam mesmo. Gente, teve questões na minha vida que eu demorei semanas para digerir ela. E eu era um cara chato. Porque cursinho também não dá para tu perguntar a mesma coisa 5 vezes, né? Professor, desculpa, mas a quinta vez, não entendi. Aí uma hora tem que esperar e na hora do apoio, do estudo orientado, no recreio, a gente senta e conversa. E às vezes tu precisa dormir algumas semanas para poder sinapses se formarem no teu cérebro e tu entender só um mês depois da questão. Isso acontece, tá, gente? Então tem questão que tu não vai entender mesmo tu querendo no mesmo dia. Tu vai ter que dormir, amadurecer, teu cérebro vai ter que se transformar durante o sono para depois tu entender. Tem coisas difíceis que eu demorei só 10 anos para entender. Oi? Sim, sem problema nenhum. Ó, vou tentar uma última e depois, se não rolar, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai digerir isso com o passar do tempo. Olha só, eu vou botar números mais simples para entenderem isso, olha só. Primeiro, vamos ver se a galera entende o seguinte, ó. Arremessei um objeto com a velocidade para cima de 30 metros por segundo. 40 no par, mais bonito. 40. O que significa dizer que a gravidade é para baixo 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade do cara vai variar 10, né? Certo? Se eu fosse fazer um desenho bem completo disso, vê se vocês concordam comigo. V0 é 40 metros por segundo. Um segundo depois, qual é a velocidade do cara? 30 metros por segundo, já diminuiu um pouquinho. Mais um segundo se passou, qual é a velocidade do cara? Já é 20 metros por segundo. Mais um segundo se passou, a velocidade do cara já é
10 metros por segundo, e mais um segundo se passa e o cara para. Eu fiz a velocidade do cara, né, no tempo 0, t igual a 0, depois no tempo igual a 1 segundo, tempo igual a 2 segundos, tempo igual a 3 segundos, e finalmente tempo igual a 4 segundos. Né? Foi o que eu fiz. Foi representar graficamente isso aqui, ó. Certo? Eu arremessei ele com 40 metros por segundo. Aí a gente analisou segundo a segundo o que estava acontecendo com a velocidade dele. Tranquilo isso? No quinto segundo, o que vai acontecer com esse cara? Vai começar a descer, né? No quinto segundo, ele vai estar com velocidade de 10 metros por segundo para baixo no quinto segundo. No sexto segundo, 20 metros por segundo para baixo. 30 metros por segundo, 40 metros por segundo. Voltou para o solo com a mesma velocidade inicial em módulo. Mas cuidado, não é a mesma velocidade vetorial. Porque na saída a velocidade é vertical para cima e na chegada a velocidade é vertical para baixo. O legal, cara, é o seguinte, ó. O legal é que se eu pego um objeto e lanço ele obliquamente, assim de ladinho, ó, mas a velocidade y dele é a mesma que a desse cara aqui, ó. A V0y dele é a mesma, 40 metros por segundo. Vocês concordam que as velocidades verticais desse sujeito vão ser todas iguais a desse outro? Ou seja, o fato do cara estar indo para frente à medida que ele sobe não vai interferir nada na vida dele. Quando eu decomponho essa velocidade V0, se a V0y deu 40, eu vou poder interpretar a subida e a descida desse cara como se ele estivesse só subindo. E na altura máxima, o que acontece com a velocidade vertical dele? Zero. Porém, na horizontal, quando eu pego um objeto e deixo ele rolando na horizontal, se não tem atrito, ele tende a continuar andando. Quer dizer que esse sujeito aqui, ó, ele tinha uma velocidade V0x que vai se manter a mesma o tempo todo. Então vamos supor que essa V0x era 30 metros por segundo. Como é que vai estar a situação dele 2 segundos depois do que ele foi lançado? Deixa eu pensar. 2 segundos depois, a velocidade dele para cima vai ser 20, mas a velocidade dele na horizontal continua os mesmos 30. Beleza? 4 segundos depois, quando ele atingir a altura máxima, já que eu descobri que ele vai atingir a altura máxima 4 segundos depois, né? Certo? Naquela hora, a VY dele zerou. Mas a Vx dele continua a mesma o tempo inteiro, continua 30 metros por segundo. Por isso que a velocidade mínima é sempre na altura máxima. E essa velocidade mínima só seria zero se o cara fosse lançado só para cima. Como ele tem uma parte da velocidade que é na horizontal, essa velocidade permanece na altura máxima. Certo? Resumindo, a velocidade na altura máxima será sempre a V0x, a velocidade inicial do eixo x. Beleza? E se eu quiser a qualquer momento achar a velocidade resultante dele, tu pega a velocidade vertical e a velocidade horizontal, faz um Pitágoras e acha a velocidade resultante. Certo? Então é isso. Na altura máxima, a velocidade que resta é a horizontal, já que a vertical foi anulada. É isso. Pois não. Não, é verdade. Fica bravo comigo. É isso aí. Vamos que vamos, vamos fazer a 27, o homem mais enrolado do mundo. Ô, bicho prolixo, fala, né, cara? Impressionante. Pois não. Vamos fazer todas a que o tempo permitir, porque a melhor maneira de aprender física é assim. Depois que tu tenta honestamente o exercício, tu assiste a correção, o cérebro faz sinapse e a gente entende. Vamos que vamos! Página 85, exercício 27.